Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a Igreja Batista Remanescente Fiel agradece mais uma vez a sua companhia e nós queremos hoje concluir o mês de agosto. É um mês com um tema relacionado ao trabalho, como um agente revitalizador. E nos estudos das terças-feiras, nós temos trabalhado aí a respeito das obras das mãos de Deus. E o que nós compartilhamos ao longo deste mês? A princípio, que há um Deus que criou todas as coisas e por meio da sua palavra tudo se formou. Nós observamos também por meio das Escrituras o quanto que Deus sustenta, mantém, cuida da sua criação. Observamos também que por meio da entrada do pecado ao mundo e do desastre que foi causado com isso, principalmente a separação entre Deus e o homem, de imediato o Senhor providenciou lá no Éden mesmo a revitalização, o renovo, a salvação por meio da promessa de envio do seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a todos nós. E isso se cumpriu e Deus continua a trabalhar. A sua palavra, em certa feita, Jesus foi questionado por um dos seus feitos e ele responde: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. E o Espírito Santo continua a trabalhar em nossas vidas, a convencer o homem a respeito do pecado, por meio do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que nós não cessamos de anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. Foi isso que Jesus nos ordenou. Amém? Lembrando e reforçando que é por meio da nossa fé que nós cremos nas Escrituras e pela fé que nós cremos que Deus, pela sua palavra, formou todas as coisas. E por que eu reforço essa questão, finalizando hoje aí o mês de agosto, esse tema? Porque a gente quer abordar uma questão relacionada ao designer inteligente, como nós citamos anteriormente. A gente quer abordar um pouquinho a respeito desse assunto. Mas antes, eu quero ler Romanos, lá no capítulo 1 de Romanos, no verso 20, a partir do 19. Então eu quero ler com você aqui, e nos diz assim, Romanos 1,19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora o 20, olha só o 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então esse é um texto que a princípio fala um pouquinho acerca da ira de Deus, contra a humanidade, das consequências do comportamento humano em relação ao pecado que está aí no mundo, tá? Mas eu quero ressaltar que o nosso Deus é um Deus de amor. E que Ele providenciou a salvação eterna em Cristo Jesus. E como é bom, por meio da criação, também contemplar as maravilhas de Deus. O Senhor se dá a conhecer pela sua criação, pelos seus feitos. Amém? Então esse texto eu abordo ele nesse estudo, porque ele vai justamente de encontro com esse tema que a gente quer, de forma bem simples, abordar, porque a gente observa que muitas vezes é um questionamento, há uma confusão a respeito das suas definições, o que claramente o design inteligente propõe
Então é simplesmente isso que a gente quer deixar claro de uma forma bem simples, ok? Então vamos lá. O design inteligente, tá? Ele diz respeito ao âmbito científico, completamente científico, onde um grupo de cientistas renomados, a cada dia, ao se debruçar sobre as pesquisas, sobre a ciência, vem se rendendo ao fato de que, por trás de toda a criação, existe uma mente inteligente, né? Um designer inteligente, tá? Que criou, que formou, que sustenta essa vida que é tão complexa. Vale destacar também que esse grupo de cientistas, ele não é formado exclusivamente por cristãos, e sim por um grupo, né, de pessoas, onde encontram-se dentre eles ateus, agnósticos, cristãos, trabalhando em cima de uma ideia que a cada dia comprova que, de fato, toda essa maravilha aqui foi criada. Isso vai contra tudo aquilo que nós, né, talvez eu, você, aprendemos aí ao longo da vida, e o que talvez hoje ainda é mais defendido em todo o planeta, de que a vida surgiu, né, de forma lenta, sucessiva e gradativa, de que a vida surgiu do acaso, aleatoriamente, por meio de uma explosão, enfim. São inúmeras as situações, os levantamentos de hipóteses, né, do surgimento da vida humana, mas nós bem sabemos que a vida ela não surgiu do acaso, mas por meio da palavra de um Deus que criou eu e você e todo o universo. Então vale a pena destacar que, trazendo essas ideias, né, aos quais eles nem mencionam o nome de um Deus criador, mas que de fato existe aí uma mente magnífica por trás de todo esse formato de universo, mas que nós bem sabemos que é o nosso Senhor. Então, quando a gente traz isso à luz da teologia, isso simplesmente, né, nos alegra e nos faz contemplar as maravilhas das mãos de Deus por meio da sua criação. Não é porque se faz uma descoberta A, descoberta B, né? Não é porque de repente a ciência avança dentro de uma área e olha, verdadeiramente, isso aqui está batendo com a Bíblia. Então não são esses fatos que vão aumentar a minha fé, a sua fé. Pelo contrário, nós como cristãos já cremos pela fé, que pela palavra Deus tudo formou. Então é muito importante que a gente, né, não perca de vista esse sentimento, essa alegria, e crê, né, que pela fé cremos de fato em toda essa magnífica vida existente em todo o planeta, ok? Vale lembrar que não são questões aleatórias abordadas lá, ou opiniões, enfim, sem um fundamento. Pois eles trabalham de que forma? É importante ressaltar isso também. Por meio de uma metodologia científica que diz que a vida foi feita pronta. Então essa é a base fundamental dessa ideia, né, que por meio das metodologias científicas, né, se comprova a cada dia que a vida foi feita pronta, de que a Terra é uma terra jovem, tá? E isso apenas nos faz contemplar mais ainda, né, a criação do Senhor e o quão Ele é maravilhoso, amoroso, cuida de todas as coisas e já cuidou em uma eternidade, né, com Ele por meio de Cristo Jesus. Eu ainda quero ler 2 textos aqui, reforçar o que nós
abordamos anteriormente, em Colossenses capítulo 1, verso 15, onde fala a respeito ali da supremacia de Cristo, nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então foi ele, que pegou a terra sem forma e vazia, e ele disse: haja luz, e houve luz, e ele formou todas as coisas, formou o homem como coroa da sua criação, e até hoje ele mantém toda essa vida que ele criou. E ainda lá no capítulo 11, nos grandes exemplos de fé, um texto muito conhecido de Hebreus, capítulo 11, verso 3, que nos diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então nós, a cada dia, cremos que o Deus invisível mais real tem nos sustentado, tem nos amado, e voltará, Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não perca tempo, entregue a tua vida para Jesus, amém? Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, é um grande prazer servir a Cristo, e que ao ouvir a palavra de Deus, ao contemplar a Deus por meio da sua criação, das suas maravilhas, você possa entender a cada dia o quão grande é este Deus, o quão grande é o seu poder e o quão grandes são as suas promessas que se cumprem a cada dia ao longo do tempo. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vem cumprindo, as coisas vêm acontecendo, e eu gosto sempre de ressaltar: uma vez criados para sempre. Em decorrência do pecado, o corpo tornará ao pó. No entanto, o espírito é eterno. E em Cristo Jesus nós temos o privilégio de tornar a viver com Deus para todo sempre, em uma eternidade, em um céu magnífico com o nosso Senhor. Por isso, não deixe para amanhã, entregue sua vida a Cristo. Não queira estar, em meio à condenação eterna, com o diabo, o falso profeta, a besta, seus adoradores. O inferno é uma realidade, a condenação eterna é uma realidade, mas há uma solução, e essa solução é Cristo Jesus. Aquilo que Deus criou, Ele tem cuidado desde o princípio, e eu convido você a se render, a sua casa a se render a esse Deus maravilhoso. Em setembro, com certeza, assim o Senhor permitindo, continuaremos a série de estudos. Que Deus continue nos dando graça, sabedoria, entendimento, aprofundamento na sua palavra, para que a gente possa continuar abençoando sua vida e crescendo juntos no conhecimento de Deus. Então saiba, é pela fé que você se alegra, que você crê que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E é claro, é bom demais, contemplar a cada dia, conhecer, saber sobre mais coisas, como elas funcionam, como só uma mente brilhante poderia ter criado, realizado, e que por meio, também da revelação, da criação, as pessoas possam se render àquele que é desde o princípio, que é Jesus. Fica aqui o nosso grande abraço e o nosso desejo, de verdade. Venha estar conosco, venha servir ao Senhor, venha adorar ao Senhor, venha de forma presencial, é muito bom. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.